O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Olá, seja bem-vindo! Na edição de hoje do Revista da Cidade, vamos abordar um tema que preocupa professores, alunos e toda a sociedade: a violência no ambiente escolar e os desafios enfrentados diariamente pelos profissionais da educação. Para conversar sobre esse assunto tão importante, recebemos o professor Alessandro, representante do Centro do Professorado Paulista, entidade que há décadas atua na defesa dos direitos dos professores e no fortalecimento da educação em todo o estado de São Paulo. Durante a entrevista, vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pelo CPP, os benefícios oferecidos pelos educadores e os dados alarmantes de uma pesquisa recente realizada com professores paulistas que revelou o aumento da insegurança dentro das escolas e os casos de agressão sofridos por profissionais da educação. Também vamos discutir o suporte jurídico e psicológico oferecido aos docentes, o debate sobre possíveis mudanças no ECA, além dos impactos do chamado ECA Digital. O professor Alessandro vai compartilhar também experiências vividas em visitas realizadas por todo o estado de São Paulo e relatos que mostram a realidade enfrentados por muitos educadores dentro das salas de aula. Vem com a gente, o Revista da Cidade começa agora! Muito bem, minha gente, mais uma edição começando. Revista da Cidade é realizado com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, o PNAB, do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Você pode acompanhar a nossa programação, estamos ao vivo agora na TV, mas além da TV também pelo Facebook. Estamos ao vivo lá no Facebook, o endereço é facebook.com/tvcourinhos, também no YouTube, youtube.com/tvcourinhos, e daqui a pouquinho a gente vai repercutir os bastidores dessa entrevista no Instagram. Vamos postar as fotos lá para você acompanhar com a gente. Instagram, @tvcourinhos, tá bom? Você pode falar com a gente e mandar mensagem pelo nosso site. O endereço é www.tvcourinhos.com. Acompanhe aí a nossa programação onde e quando você quiser. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa o professor Alessandro. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Railton. Obrigado pela oportunidade da gente poder ampliar essa discussão, fomentar a ideia de que é possível que se mude, que se leve um pouco de garantia para os professores na escola, e programa como esse só tem a contribuir para a educação, para as escolas, para os professores. Agradeço, quero aqui cumprimentar o presidente da entidade, professor Silvio dos Santos Martins, por estar apoiando esse projeto nosso, que há um ano a gente vem trabalhando e desenvolvendo essa ideia de que escola tem que ser um lugar seguro e não um lugar de guerra. E hoje, inclusive, professor, a gente vai falar com uma classe aí trabalhadora muito querida, né, que a gente tem um carinho muito grande, que são os nossos professores. Você também é professor de formação, né? Sou professor, sou advogado, trabalho há 30 anos no CPP para essa causa. Vivo essa causa, respiro ela, e não deve ter ninguém mais do que eu que queira que os professores sejam valorizados. Não só no âmbito estadual, mas no âmbito nacional. Professor, eu acredito que todos os professores que estejam nos vendo já conhecem o CPP, mas para quem não é professor, nunca ouviu falar no CPP, o que é o CPP? Bom, vamos lá. O CPP é uma entidade de classe que no dia 30 de abril agora completou 96 anos trabalhando. Quase 100 anos. Quase 100 anos. E a gente vai chegar nos 100 e bater os 200. Com certeza. Com certeza vai. Com um trabalho sério que vem desenvolvendo ao longo desses 96 anos, trabalho de representatividade. Em minhas conversas com os professores nas escolas, eu tenho dito o seguinte:
Todos esses direitos que hoje o professor tem, foi uma conquista do CPP ontem. Só que a gente tem muito que trilhar ainda no futuro e discutir questões não só salariais, profissionais, estruturais, mas também questões intrínsecas à sua segurança, ao seu trabalho. Inclusive que vai ser a pauta de hoje, você não pode perder. CPP é centro do professorado paulista, né? E quais os benefícios e serviços que os professores do CPP... Eu vou fatiar um pouquinho essa resposta. Porque ela é longa. Não só porque ela é longa, porque o CPP ele trabalha para os professores desde dos anos iniciais de trabalho até a sua aposentadoria. Então o CPP ele trabalha oferecendo todo o aparato jurídico no que versa as questões relativas às demandas judiciais que protegem a categoria, são as reivindicações de melhoria salarial, de melhoria profissional. Esse é o ponto fundamental do CPP. O CPP hoje tem 8 colônias de férias, tem 10 na verdade, 2 fechadas, 8 colônias de férias. E o CPP, ele não nasce de colônia de férias. O CPP nasce efetivamente em defesa dos professores, em defesa da educação. O porquê que eu fatiei? Porque depois tem a parte da aposentadoria. E o professor, o Centro do Professorado trabalha para esses professores aposentados. Hoje o CPP oferece para os professores aposentados uma série de serviços, por exemplo, cursos de pintura em tela, curso de informática, curso de aula de dança, idiomas. Nós temos um coral formado pelos nossos professores aposentados, coral das mestras. Enfim, então o CPP não atua só com os professores da ativa, mas atua também para os professores aposentados, inclusive com excursões, enfim. É bem bacana esse trabalho que a gente desenvolve. Para os idosos, considerando que hoje eu não considero mais o idoso, ele é muito ativo, ele se aposenta com muita saúde, então o CPP tem muita coisa para oferecer e para eles aproveitarem. Que maravilha. Gente, eu fiz questão de trazer o professor Alessandro aqui, porque além de professor, ele é advogado. E a gente vai abordar um tema hoje, que é um tema muito triste, mas infelizmente a gente precisa falar sobre isso. O CPP recentemente fez uma pesquisa com professores de todo o estado de São Paulo. E de acordo com os dados, o número é alarmante. 74,4% dos professores participantes disseram que não se sentem seguros dentro da sala de aula e do ambiente escolar. Veja bem, hein? E mais 65% disseram que já sofreram algum tipo de agressão. E é esse o trabalho do professor Alessandro, né? Professor, ao que você atribui essa escalada de violência nas escolas? Bom, eu acho que são várias camadas, são vários fatores. Fundamentalmente, a falta de política pública para a educação. Eu acho que isso é um problema muito sério e que, ao longo desses últimos 30 anos, contribuiu muito para as condições do trabalho do professor hoje. Mas não só isso, essa configuração familiar também mudou. Antigamente, eu acho que todo mundo vai lembrar, que o filho era educado em casa. Tinha até um chavão popular que educação vem de berço. Pois é, a realidade hoje é outra. Hoje quem dá educação é a escola, alfabetiza e transmite conhecimento. E isso é preocupante, porque além do filho, da família deixar seu filho ali, a família também atribui toda a responsabilidade daquela criança para a escola, se eximindo da responsabilidade dela. O que eu acho que é extremamente preocupante também, essa terceirização de responsabilidade, Railton. Agora, olha só, meu amigo, minha amiga que está assistindo a gente, imagina você no seu trabalho, que não é professor, não se sentir seguro dentro do seu trabalho. Como é que você exerce a sua profissão se você não consegue se sentir seguro? Isso é um problema também, professor? Isso é um problema e causa impactos gravíssimos. Por exemplo, o impacto fundamental é a queda da qualidade de ensino, a queda da produtividade pedagógica, tá certo? A perda de interesse que o professor passa a ter de exercer sua profissão, sua carreira tão sonhada, porque o professor, ele não é uma pessoa escolhida para ser professor, ele nasce professor. E ao longo dos anos ele se desmotiva tanto da carreira, da profissão, que ele acaba largando no meio. Tanto que hoje já existe um déficit de professores. E tem uma pesquisa, tem um estudo, que me perdoe, mas eu não me recordo o instituto que o fez,
mas ele é público, basta pesquisar aí, que até 2040 vai faltar professores. E eu posso confirmar essa realidade. Como eu frequento as escolas, a gente acaba conversando com os alunos, a gente leva palestra para alunos. Eu sempre, quando eu faço a abertura da palestra, desse encontro, eu pergunto para os alunos, quem aqui vai ser professor? No universo de 300, nenhum levanta a mão. Não se sentem motivados. Não tem motivação nenhuma, não é provocado pelos pais pensar nisso, até mesmo porque os pais não querem que um filho vira professor, pelo incrível que pareça. Por várias questões. Por várias questões, as questões as mais óbvias que a gente pode enxergar. Então, eles não incentivam seus filhos a virar professor. Então, eu acho que essa realidade é possível de mudar. E para mudar, daqui 20 anos, a gente tem que começar a dar o primeiro passo desde hoje. Com certeza. Respeitando essa categoria, valorizando salarialmente falando, valorizando profissionalmente falando, qualificando esses professores para estar dentro da sala de aula e tirando deles a responsabilidade que eles não têm. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e na volta a gente segue com esse assunto tão importante. A gente vai abordar o trabalho jurídico do CPP em defesa dos professores. Para você que é professor e para o nosso público em geral, o assunto é imperdível. A gente volta já. O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Nós temos uma atividade diferente. Vocês terão que inventar uma história. Pode ser um filme? No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Somos a Cabonet, uma marca que se conecta com várias ideias e com o mundo. Somos presença na vida dos curiosos, inquietos e de quem está de olho no novo. Somos inovação e alta tecnologia. Somos a facilidade na palma da mão. Em mais de 30 cidades, somos a internet que pulsa e gera negócios em um mundo cada vez mais conectado, que respira entretenimento, diversão e informação. Nosso legado inspira confiança. Afinal, somos a Cabonet, a internet de todos. Estamos de volta com o nosso Revista da Cidade. Minha gente, eu estou com a pessoa certa aqui para bater esse papo, né? Porque o professor Alessandro, ele é professor e ele é advogado. E agora a gente vai falar aí do trabalho jurídico do CPP em defesa dos professores que estão, infelizmente, aí sendo vítimas de violência no ambiente escolar, né, professor? O que o senhor pode falar sobre isso? Como é que funciona a assessoria jurídica, o acolhimento psicológico? Antes de eu falar desse trabalho que a gente oferece para os professores de forma gratuita, que dá todo o suporte jurídico para entrar com boletim de ocorrência, pedido de inquérito policial e acompanhamento da ação penal para professor que seja agredido ou ameaçado, a gente também tem um trabalho muito interessante no jurídico que versa sobre direitos dos professores
que eles não têm. Quando eu disse no começo que o CPP ganhou muitas ações judiciais, conquistou muitos direitos dos professores, foi através de ação judicial. E mais recentemente, nosso departamento jurídico conseguiu estender a licença gestante para a professora, de 120 dias para 180 dias. Olha que bacana. E também... Hoje já foi sancionada uma lei da licença paternidade de 20 dias, mas é para o seletista. Nós já ingressamos com a ação para postular isso em favor dos professores ter esse direito de 20 dias. Eu estou dando aqui um pequeno exemplo, mas são várias as ações. Entrando no site do CPP ou nas redes sociais, você vai poder acompanhar todas essas ações. Agora, no que tange a violência nas escolas, eu pude perceber o drama dos professores que sofreram essa violência, não reunia condições financeiras para contratar um advogado que custa caro para poder cuidar dessa questão jurídica para eles. Eu vendo isso, conversei com o presidente e a gente contratou um escritório de advocacia que presta para esses professores associados do CPP toda a assistência jurídica que ele precisar. Desde a elaboração do boletim de ocorrência, olha eu aqui repetindo que eu quero reforçar, da elaboração do boletim de ocorrência, ao pedido da instauração do inquérito policial e o acompanhamento da ação penal. E quando é o caso, a gente entra com a parte civil pleiteando o dano moral e o dano material quando houver. E sempre há. Certo? Isso para o professor que é associado ao CPP, ele pode usufruir. Railton, eu tenho dito muito e reforçado sempre, o CPP trabalha para os professores. Muitos direitos que hoje ele tem, ainda que não foi associado, atingiu eles que não era associado. Então o CPP ele trabalha para a educação. Mas evidentemente que para esse trabalho mais específico e direcionado é para os nossos associados. Mas de qualquer forma, eu sempre deixo minhas redes sociais, eu acompanho minhas redes sociais, eu vou no direct. Professor associado não, que precisa, me procura lá que a gente dá o suporte que precisa, que necessita. E o canal de denúncias? Canal de denúncias é o Fale com o Alessandro. Esse foi um canal que a gente desenvolveu tem 1 ou 2 meses, justamente para receber essas denúncias, porque o professor ele sente medo de represália familiar, dos alunos também, Sim. Tá certo? Então, para que a gente possa ter dados mais específicos, saber onde essas violências estão acontecendo e ir até a escola, a gente abriu esse canal e a gente recebe muitas denúncias, né, voltadas para ameaça, tanto que eu não contesto os dados que o CPP apresenta, eu não contesto, mas eu creio que esses dados ele deve ser até maior. Por quê? Porque tem muito professor que tem medo de denunciar. Já estão defasados. Ainda. Só que isso me preocupa muito. Eu tenho dito, gente, quanto mais a gente se calar, mais essa escalada ela cresce. Então a gente tem que, de fato, denunciar e tomar as providências cabíveis para cada caso. Gente, o assunto, infelizmente, é muito triste, né? Na mesma pesquisa, o CPP perguntou se o professor acredita que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, precisa passar por uma revisão para a garantia de segurança dos profissionais da educação. Vocês vão se surpreender com os números. 92,5% dos professores responderam que sim, né? O que você acha desse dado, professor? Eu acho triste, eu acho alarmante, mas eu acho que essa é uma realidade. O que corrobora com essa pesquisa são as minhas visitas. Já conversei com mais de 12 mil professores. Hoje foi o único dia que eu fui contestado sobre esse tema que eu levo. Dos 12 mil, 13 mil professores que eu já conversei, é unânime eles levantarem a mão e dizer: chega, o ECA precisa ser reformado, ele precisa ser revisado. Eu gosto de dizer o seguinte: toda lei precisa de revisão. Sim. A sociedade muda, o posicionamento, o pensamento, ele muda, o comportamento humano muda. A lei tem que mudar de acordo com a mudança social. No caso do ECA aqui, a minha preocupação é de deixar muito claro que o ECA não vai garantir o fim dessa violência, não vai garantir. O fim da violência são ações conjuntas, englobadas para esse fim, para exterminar. E uma delas é integrar a família nas escolas. O ECA, eu proponho a revisão do ECA para trazer garantias fundamentais para os professores. Essas garantias vai equilibrar os direitos com os deveres. E isso eu acho muito importante, que depois eu posso até mencionar um a um. A gente vai fazer então um rápido intervalo e na volta eu convido já o professor Alessandro para a gente falar um pouco sobre as possíveis reformas que eles estão propondo no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive sobre o ECA digital. A gente volta já.
O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Nós temos uma atividade diferente. Vocês terão que inventar uma história. Pode ser um filme? No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças entre 5 e 17 anos se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Somos a Cabonet, uma marca que se conecta com várias ideias e com o mundo. Somos presença na vida dos curiosos, inquietos e de quem está de olho no novo. Somos inovação e alta tecnologia. Somos a facilidade na palma da mão. Em mais de 30 cidades, somos a internet que pulsa e gera negócios em um mundo cada vez mais conectado, que respira entretenimento, diversão e informação. Nosso legado inspira confiança. Afinal, somos a Cabonet, a internet de todos. Estamos de volta, minha gente. Estão abertas as inscrições para o vestibular da FATEC Ourinhos. Se você quer dar um passo importante na sua carreira, com o ensino público superior, gratuito e de qualidade, essa é a sua oportunidade. Olha aí comigo os cursos oferecidos: agronegócio, manhã ou noite, análise e desenvolvimento de sistemas tarde ou noite, ciência de dados à noite, jogos digitais de manhã, gestão empresarial, que é um curso EAD, segurança da informação, manhã ou noite. O período de inscrição vai até o dia 1º de junho. Você pode se inscrever pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. E se você ficou com dúvida, olha os números aí na sua tela. Você pode entrar em contato por esse WhatsApp, que é o 14-3302-9808, ou então mande um e-mail para vestibular@fatecourinhos.edu.br. Não deixa para a última hora, hein? Computador dá pau, celular dá pau, depois não consegue fazer a inscrição, né? Vamos voltar para a nossa entrevista de hoje. Eu estou recebendo aqui o professor Alessandro e a gente vai falar agora sobre quais mudanças, professor, o senhor tem percebido aí que os professores reivindicam mudanças concretas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes de falar das mudanças, eu quero falar da importância do ECA para as crianças e para os adolescentes. O ECA, ele nasce em 1990 para garantir direitos fundamentais, tais quais a vida, saúde, educação, esporte, lazer, cultura, dentre outros. No entanto, com o passar dos anos, 36 anos, o ECA se desconfigurou um pouco. E esses direitos, que é para assegurar para o menor acesso à escola, por exemplo, deu a ele, ou pelo menos ele acha que tem, o direito de ameaçar um professor, de desrespeitar o professor, de agredir o professor, ou até mesmo aquilo que nós vimos a semana passada no Acre, de um menino de 13 anos assassinar 2 profissionais da educação, tá certo? Eu quero frisar uma coisa aqui que eu acho inadmissível, que existe no ECA há 36 anos, é o artigo 53, inciso 2, que diz o seguinte: é direito do menor, da criança e do adolescente, educação, tá? Vem inciso 2, ele tem o direito de ser respeitado pelo seu educador.
Não tem um educador nesse país que desrespeita o aluno, não tem um educador nesse país que desrespeita a família. Hoje o desrespeitado é o educador, tá certo? Então o ECA já mostra aí o desequilíbrio e o excesso de direito. O ECA tem que prever, na nossa proposta, essa modificação. É direito, é obrigação da criança, do adolescente e da família respeitar os educadores. Esse é um ponto. O outro ponto fundamental, eu quis frisar isso, eu sempre friso isso, porque isso é o exemplo da falta de equilíbrio entre direito e deveres. Isso fica muito claro que o ECA tem que ser revisado, tá certo? Então, dos pilares, que eu chamo de pilar de reforma do ECA, é a possibilidade da concessão de medida protetiva para professores e profissionais da educação que se sintam ameaçados ou até mesmo que seja agredido. A escalada da violência começa com a malcriação, passa pelo xingamento, vem para a ameaça para depois consolidar a agressão física. Então, esse é um dos pilares. Segundo pilar que eu imputo ser extremamente importante e que acaba com a impunidade tão sentida pela sociedade, não só pela comunidade escolar, é a corresponsabilização da família pelos atos praticados por seus filhos. O que significa isso? O filho agrediu o professor, criminalmente quem responde é a família e vai pagar serviço comunitário. Sabe onde, pai ou mãe, você tem que pagar? Na escola que o filho bateu no professor. Vai pintar, vai limpar, vai consertar a escola. Isso acaba com o sentimento de impunidade. Outra situação que eu acho importantíssimo é o Estado garantir prioridade ao acesso à justiça. De que forma? A Defensoria Pública tem que atender de forma prioritária o professor, o profissional da educação que tenha sofrido agressão. E os seus pontos de atendimento psicológico tem que dar prioridade para tratar esse professor que foi agredido ou ameaçado. Eu chamo isso de assistência jurídica e psicológica. Esses são aqui 3 pilares que eu acho importantíssimos. São os principais. São os principais, não que os outros não sejam importantes, mas esses são os principais. A gente tem ouvido muito agora nas redes sociais a discussão sobre o ECA digital. O que acaba sendo o ECA digital e qual a sua opinião sobre o recente ECA digital? Bom, eu acho extremamente importante tudo que vem, que soma, que garante a esse menor, esse adolescente, direitos. O direito dele aqui é direito à sua sua privacidade, digamos assim. Então hoje, por exemplo, você não pode divulgar a imagem de uma criança, essa criança ou adolescente, essa criança, esse adolescente até 16 anos, se não me falha a memória, não pode ter acesso a redes sociais sem ser linkado com as contas dos seus responsáveis ou pais. Só que aqui eu vou tecer mais uma crítica. O ECA digital foi promulgado agora em 2026 e não protege o professor. A criança e o adolescente expõem os professores com aqueles famosas, com meme, com figurinha. E aqui já pecou novamente, já poderia ter que essa mesma lei se aplica para os educadores. A criança pode filmar o professor dentro da sala de aula? A criança pode tudo, o adolescente pode tudo. Quem não pode nada é a sociedade. Professor, como é que estão as visitas no interior do estado de São Paulo? Eu sei que você tem visitado bastante lugares e ouvido esses professores. Eu estou extremamente apaixonado por fazer isso, extremamente obstinado para conseguir ajudar esses professores a ter um pouquinho mais de dignidade e garantia, né? E estou também muito otimista. Muitas vezes termino o dia triste, porque a gente acaba escutando relatos tristes, sabe, horríveis. Então a gente se sensibiliza, porque eu não consigo normalizar nenhum ato de violência contra animal, quanto mais contra professores, tá certo? Então a gente cada vez mais tem o propósito de contribuir. De novo, eu acho que todo mundo que contribuir um pouquinho está fazendo parte de um futuro melhor. É a educação que desenvolve o país, é a educação que elimina a criminalidade. Então eu estou convicto de que a gente vai dar só um primeiro passo para tantos outros que ainda tem por vir. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, o tempo é curto, mas a gente não pode encerrar sem antes dizer para aqueles professores que ainda não são associados ao CPP, que se associem, como que eles têm que fazer? Bom, convido você, professor da rede pública ou privada, a entrar no site do CPP, é cpp.org.br. Vai lá, conheça toda a história de trabalho do CPP, veja o que a gente desenvolve ao longo desses 96 anos de existência. Passado isso, entra no Instagram, cppoficial_sp. Ali tem informativo diário do que acontece na educação. E o meu Instagram,
Alessandro do CPP. Eu mostro todo esse trabalho que a gente tem desenvolvido nas cidades, as conversas que eu tenho com os professores e, sobretudo, a pauta ECA, o que a gente propõe, o que a gente quer e como a gente vai alcançar isso. Me siga nas redes sociais, Alessandro do CPP, e vocês terão novidades nos próximos dias sobre esse tema. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço também a presença da assessora de imprensa Rayane, que está aqui cobrindo todos os nossos bastidores, né? Depois vamos pedir as fotos para ela, para compartilhar e postar também. E um abraço para todo o Centro do Professorado Paulista aqui de Ourinhos, né? O pessoal que está sempre disposto a contribuir com pautas importantes para a discussão de um mundo melhor, que é isso que a gente mais preza aqui no nosso Revista da Cidade. Para você, um excelente final de dia. A gente volta em edição inédita nesta sexta-feira. Tchau, tchau. Até lá. O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC.